Vou chamar a Luísa Martins, porque, Luísa, eu tô doida para saber, então, como é que esse episódio vai ser usado no Supremo Tribunal Federal para o debate das Big Techs. Agora sim, acho que você está me ouvindo, né, Débora? Tô. Pronto, então uma boa tarde com calma para você, todos que estão conosco. É o seguinte, Débora, esse caso do Pix deve ser explorado então pelo Supremo Tribunal Federal quando for retomado o julgamento sobre a regulamentação das redes sociais. O que deve acontecer aí, pelos cálculos do regimento do Supremo, mais ou menos por meados de maio. Por quê? Porque, segundo fontes ali do Supremo Tribunal Federal com quem eu pude conversar, Débora, a respeito dessa questão, a leitura é de que esse é um episódio que ilustra fielmente o chamado algoritmo do mal, né? Que é como se costuma apelidar essas postagens que geram mais engajamento nas redes sociais. E um exemplo, então, que ilustra como conteúdos com mentiras ou notícias falsas viralizam de forma mais fácil do que publicações que contenham ali informações verdadeiras. E até, segundo uma fonte comentou comigo, o esforço do presidente Lula, do governo federal, em desmentir essa questão da taxação do Pix gerou muito menos engajamento, muito menos alcance do que as fake news espalhadas pela oposição nas redes sociais. O Danilo vinha nos contando esse dado que é bastante significativo, né? As postagens da oposição, os vídeos da oposição geraram quase 20 vezes mais interações do que as publicações do próprio governo que desmentiam a questão. Mas aí só um parênteses, assim, sobre essa história eu só fiquei pensando porque é o seguinte, a gente sabe que os perfis da direita, eles são muito mais potentes em número de seguidores do que os da direita. Então, também, eu fiquei na dúvida se não é pelo tamanho, né, das redes. Por exemplo, o Nicolas Ferreira tem 14 milhões e meio de seguidores só no Instagram, mais do que o presidente Lula, por exemplo. Aí eu fiquei pensando também se não pode ter a ver com isso e não só a questão do algoritmo do mal, mas não sei, talvez um mix aí desses dois componentes, Luísa. Isso eu também não sei. A visão que eu tenho é dos ministros do Supremo Tribunal Federal em relação ao que eles consideram essa prevalência nas redes sociais de conteúdos com notícias falsas que acabam viralizando mais rapidamente. Até, Débora, a gente lembra que quando a ministra Carmen Lúcia assumiu como presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ela falou que uma das suas principais missões na gestão à frente da Corte Eleitoral seria combater esse algoritmo do ódio, que ela chamou na época, né? Justamente porque a engrenagem das plataformas digitais, ela é feita na avaliação dos ministros para privilegiar esse tipo de conteúdo que gera, né, mais engajamento, que por definição ali, né, usando esse exemplo específico, esse conteúdo que tem um viés aí que busca disseminar notícias fraudulentas. Então, isso deve ser, sim, explorado pelos ministros no julgamento sobre as redes sociais, que está interrompido por pedido de vista do ministro André Mendonça. Isso foi feito em dezembro e aí ele tem até fim de abril ali para devolver o seu voto. E aí, com isso, o julgamento deve ser retomado em maio, como eu falei. Obrigada, Luísa Martins, que seguirá ao longo dessa edição conosco.